Boa noite, alunos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre gêneros literários, que está na apostila de vocês, na parte de literatura. Nós já conversamos um pouco sobre o que é literatura e nós agora vamos dar prosseguimento a essa divisão. Esse assunto é bem interessante. Eu queria perguntar antes para vocês o que são gêneros textuais. Vamos lembrar agora como é que é essa questão do gênero textual. Se eu falo que eu tenho uma carta é um gênero textual, porque ele vai ali compor uma relação de características que faz com que esse gênero seja carta. Se eu falar sobre o gênero reportagem, eu vou ter ali várias características que vão entender que aquele gênero textual é uma reportagem. Ao longo dos anos de estudo, vocês estudaram várias vezes gêneros textuais. Eu mesmo já falei alguns gêneros textuais para vocês. Poxa, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que gênero textual é uma coisa que a gente estuda na língua portuguesa. O que nós estamos vendo hoje são gêneros literários. Ele é diferente dos gêneros textuais. A apostila de vocês, a apostila da página 6, da literatura, da apostila, ele vai trabalhar os gêneros literários. Eu aproveitei e fiz até um recorte do quadro, que eles mostram, do afresco. Então vamos lá. Os gêneros literários, eles são gêneros que vêm acompanhando a nossa literatura desde quando começaram a surgir os grandes textos literários. Então nós vamos entender que esses gêneros estão relacionados à literatura, não exatamente aos gêneros textuais, que é outra coisa. Os gêneros literários, eles são divididos em três tipos. Eles são os líricos, os dramáticos e os épicos, tá? A apostila de vocês vai começar com o gênero lírico. Então vamos lá. O que é o gênero lírico? Está especificado na apostila, todos os detalhes, todos os tipos de gênero lírico. Eles são poesias, músicas, eles são gêneros que vão trabalhar com a linguagem subjetiva. Eu já conversei com vocês que a linguagem subjetiva é a linguagem conotativa. Ela é uma linguagem figurada, uma linguagem que a gente vai falar que por exemplo, você é a flor do meu jardim. É um gênero mais que mexe com os sentimentos. Isso é o gênero lírico. Ele tem rimas, geralmente tem rimas, as nossas poesias. Eles têm versos, são divididos em versos e estrofes. E aí a apostila de vocês vai trazer, ela vai trazer aqui os tipos que tem, idílio, madrigal, ele vai falar do soneto, que são tão importantes para a literatura. Esse é um dos tipos dos gêneros literários. A apostila também tem o gênero dramático, nós também estamos estudando ele. O gênero dramático, eles são os textos teatrais. Eu até sugeri para vocês verem o Alto da Compadecida como sugestão de leitura de férias ou de ver a peça. É muito interessante. Por que eu tinha pedido? Para a gente poder falar um pouco sobre o gênero dramático. Quando a gente vê um texto de teatro, a gente vai ver que tem o nome da pessoa, aquele que está falando. A apostila de vocês traz o Alto da Compadecida. Aí tem, geralmente, quem está falando? Olha aqui no finalzinho aqui dessa linha, tá, palhaço, peço desculpas. Ele está trabalhando com a fala do palhaço. Então, o gênero teatral, ele tem, esse dramático, ele vem com algumas características. Esse gênero ele surgiu na Grécia, o teatro grego era um teatro muito importante, ele tem tudo a ver com a literatura, porque na época as pessoas não sabiam ler muito, então a peça de teatro podia trazer para eles algo que eles não conseguiam fazer, leitura, os gêneros da oralidade. Tem as falas dos discursos diretos, peço desculpas, quer dizer, ali do palhaço, ele está falando do discurso direto, as descrições das cenas, tá? Então esse é o segundo gênero. Outro gênero que tem é o gênero épico. O gênero épico, ele é um gênero narrativo, ele vai contar uma história. Então ele tem personagens, a gente até conversou um pouco sobre o que era os gêneros narrativos.
O épico ele tem personagens, tem cronologia, ele vai ter um lugar onde se passa a trama, tem uma narração. O que acontece? Nós temos vários gêneros épicos nessa época pós-Idade Média, porque era a época dos grandes heróis, dos espadachins, a época dos heróis das conquistas, né, daqueles cavaleiros que andavam. Até eu acho que eu coloquei para vocês verem alguma coisa. Ele sugere aqui como a leitura o filme Troia, que eu acho muito legal. É aquela questão da narrativa que o herói sai, luta e volta. O gênero épico, ele nessa época, a escrita em poesia, ela era muito valorizada. Então eu não sei se vocês leram, mas eu já falei que existe dentro do gênero épico, tem a Ilíada e a Odisseia de Homero, que conta a história do Ulisses, que era um guerreiro de Troia, e só que como ela conta? Ele conta escrevendo assim, corridinho? Não, ele conta em forma de versos. Apesar de ter desse texto ser escrito em forma de versos, né, que tem aquelas contagem de sílabas certinhas, ele é um texto que vai contar uma história de um herói. Então ele é o gênero épico, ok? Esses 3 gêneros eles vão estar na apostila de vocês com uma atividade. Então eu estou descrevendo no blog tudo direitinho que vocês têm que fazer. Eu espero que tenha ajudado para vocês lerem a apostila, entenderem um pouquinho. E existem mais materiais, né, na internet para isso. Bom, um grande beijo, até breve.